Olá, meus amores. Hoje chegamos num ponto que a gente vem discutindo faz algumas aulas, né? Que a gente chegaria até ele. Vamos falar de mais algumas mudanças que ocorrem, né? Por isso eu nomeei como ventos de mudança. A gente vai falar sobre o Renascimento, sobre a Reforma Protestante e sobre a Contra-Reforma que vem aí como resposta aos movimentos reformistas, ok? Então, bora lá. Bem, então, inicialmente a gente vai abordar o Renascimento, que ocorre a partir do século XIV e se estende aí até o século XVI. Então, já no século XIV, esse século aí que a gente viu tão conturbado, um século conhecido como século de crise, a gente já vai ter aí como característica, ou uma das características, um período aí de mudanças, de novas formas de olhar para a realidade e de pensar essa realidade, ok? Que vai se estender aí até o século XVI e que vai ter como berço, né, ou seja, que vai ter como principal pano de fundo ou cenário o berço itálico, né? E por que itálico? A gente falou dessa região como Península Itálica e é importante a gente entender que a noção de Itália enquanto um país ainda não existia naquele período e por isso o berço itálico, ou o berço, né, ali da Península Itálica, das cidades que a gente hoje entende como cidades italianas, ok? Então vamos lá. Bom, o Renascimento, né, ele está caracterizado, portanto, por uma laicidade, né, uma cultura laica e voltada para uma questão humanista. Ou seja, tentar pensar a cultura afastada das questões religiosas. Não significa, e a gente vai ver daqui a pouco, que o Renascimento ele era contra a religião, né? Que ele se colocava do lado oposto à religiosidade, mas ele buscava na figura humana, né, nas potencialidades humanas, as respostas, as explicações para alguns fenômenos, né? Então pensar uma cultura que partia da racionalidade humana, racionalidade essa inclusive dada, concedida por Deus, né? Então a gente não nega a existência de Deus, a gente coloca a centralidade no homem, que é isso que é o humanismo ou o antropocentrismo, em que esse Deus, né, deu essas potencialidades ao homem para que o homem pudesse construir, para que o homem pudesse pensar as explicações, tá? Bom, e nessa medida a gente tem um voltar-se à antiguidade greco-romana, né? Ou seja, o homem renascentista, né, os grandes pensadores renascentistas, eles abandonam o legado mais imediato, que é o legado da Idade Média, se voltam um pouco mais para trás, para a antiguidade greco-romana, e tentam buscar, né, inspiração nessa forma de vida, nessa forma de pensamento típico da antiguidade greco-romana, tá? Então vai buscar na filosofia, nos grandes pensadores, inspiração para repensar as formas de vida, repensar as explicações que eram dadas ou construídas para vários fenômenos que aconteciam, dentre eles a própria crise, né? Tudo que estava envolvido ali na crise do século XIV, que tinha questões relacionadas a fenômenos naturais, como, por exemplo, grandes chuvas que contribuíram para a perda de colheitas, doenças, né? Ou seja, vão tentar buscar explicações naturais e não mais explicações místicas, né? Para esses fenômenos, como, por exemplo, o castigo divino, a ira divina, ok? Bom, e aí o que vai acontecer, né? Por que ali a Península Itálica vai ser pioneira dentro desse processo? Primeiro porque a Península Itálica, como a gente viu, era uma grande região de comércio, né? Que tinha grande contato cultural aí com o Oriente, o que vai favorecer muito esse renascimento, né? Que está muito relacionado principalmente às artes, né? Então esse contato com o Oriente, esse intercâmbio cultural, ele vai favorecer muito esse renascimento aí no campo das artes, mas não só, né? E também um outro fator, né? Se é uma região ali comercial, a gente tem uma burguesia comercial atuante que vai investir nessas obras, né? Nesse novo olhar sobre a realidade. Porque como a gente viu, né? Pouco antes, ali até o século XIV, a gente viu que
a riqueza, ela estava muito associada à terra, né? E a gente começa a ter, lembra que eu falei para vocês, a gente vai começando, isso tudo é muito devagar, né? Mas aos poucos a gente vai começando a mudar uma lógica, em que a riqueza, ela deixa de estar diretamente atrelada ou diretamente associada à posse de uma terra e ela passa a estar ligada à riqueza, mas não uma riqueza em terra, né? Uma riqueza monetária, monetizada, né? E como a gente demonstra a riqueza, né? No período anterior, a gente demonstrava a riqueza quando a gente tinha uma terra a perder de vista, ou seja, quando daqui eu não consigo ver o fim, por exemplo, do meu território, das minhas terras. Isso demonstrava muito a riqueza de um indivíduo, de um senhor feudal, né? Mas quando a riqueza ela não é pautada na terra, eu preciso de outras formas de demonstrar essa riqueza, né? E o Renascimento ele traz essas formas, como por exemplo as produções artísticas. Não era qualquer pessoa que poderia encomendar um quadro, encomendar, por exemplo, um retrato de si e da sua família. Então isso passa a ser valores, né, que demonstram a sua posição social dentro dessa sociedade renascentista. Tá? Então a gente tem aí os mecenas, que são os grandes investidores, são os grandes patrocinadores desse renascimento artístico, tá? Bom, e grande parte da expansão e do alcance desse movimento renascentista está associado à invenção da imprensa, né? A imprensa ela contribui muito na divulgação dessas novas ideias e contribui, portanto, na quebra daquele monopólio que a gente estudou recorrentemente, um monopólio que pertencia à igreja, né? O monopólio do saber, o monopólio do conhecimento que estava ali, né? Regulado e controlado pela igreja e que com o surgimento da imprensa, né, favorece aí a disseminação de outros saberes e de outras formas de pensamento, tá? Então vamos lá, só uma coisa importante. Esse conteúdo sobre renascimento está no capítulo 13. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 13 e 14, mas vai estar sinalizado para vocês quando começar o 14, ok? Que é o da reforma e contra-reforma. Então vamos lá. Bom, e aí eu extraí esse trechinho aqui que fala exatamente daquilo que eu falei sobre o fato de não é porque você valoriza o humano que você desacredita no divino. Você só muda aí o foco do olhar, né? E aí eu extraí esse trecho que diz o seguinte: por mais que o ser humano fosse valorizado, nunca se chegou a duvidar da existência de Deus, né? Isso dentro de uma lógica renascentista. Tratava-se de humanizar o divino, não de negá-lo, né? De mostrar o que tem de divino na humanidade, nesse sentido, tá? O máximo que ocorreu nessa época em relação à religião foi a contestação das práticas da Igreja de Roma pelas reformas protestantes, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco, né? E aí é um movimento, sim, que também tem influência dessa nova forma, dessa nova modalidade de pensamento, tá? Mas que não está diretamente ligado num sentido de ser o renascimento que nega a existência de Deus, até porque a reforma protestante ela não nega a existência de Deus, ela nega a forma como a prática religiosa do catolicismo levava adiante essa fé, né? Estava conduzindo esses caminhos da fé, tá? E um outro ponto, né? A gente tem aí um grande pensador renascentista, que é Erasmo de Roterdã, que no seu livro, né, O Elogio da Loucura, ele faz críticas à igreja e aos abusos como a venda das indulgências, né? Então a gente tem aí, esses fatos estão todos muito ligados, né? A crise do século XIV, ela é fundamental para esse novo olhar sobre a realidade, ou seja, a busca de novas explicações que não as comuns, né? Como a ira divina ou a cólera divina, como a gente já viu, né? O Renascimento, essa abertura, né, do olhar e da mente para outra e novos tipos de explicações também contribuem aí para os movimentos reformistas ou protestantes, como a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá. Bom, e aí, né, o Renascimento, como eu falei para vocês, ele tem um caráter muito ligado às artes, né? Mas a ele também está associado o que a gente chama aí de revolução científica, né? Isso aí são todos nomes, né? A gente conceitua esses acontecimentos, tá? Mas eles estão todos ali muito ligados, como eu falei para vocês. Ou seja, a gente tem aí, né,
digamos que a filosofia é esse saber que introduz um pensamento científico, mas que durante esse período a gente tem, né, a partir do século XIV, uma separação aí, né? A filosofia, a gente diz que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, né? A partir do século XIV e durante o Renascimento a gente tem a filosofia, a ciência, né? Rumando aí, tomando caminhos diferentes dos caminhos filosóficos, tá? Então a gente tem uma passagem da filosofia à ciência, né? Em que a ciência se torna um saber à parte, um saber independente. E aí dentro também dessa lógica científica, de um novo olhar, de explicações mais racionais, a gente vai ver aí algumas metodologias científicas que surgem a partir do Renascimento e da Revolução Científica, tá? A gente tem, portanto, a proposição, né, a saída da noção geocêntrica, que era uma posição defendida pela Igreja como a Terra sendo o centro do universo, por uma posição mais científica, né, em que a gente tem aí a defesa do heliocentrismo, sendo o Sol, portanto, o centro do universo, tá? Então a gente tem essa teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que a gente vai ver aí que vai dar alguns inconvenientes entre os pensadores e a própria igreja, porque como eu falei para vocês, a teoria geocêntrica era uma teoria aceita pela igreja, né? Era uma teoria que a igreja defendia, né? E portanto a gente tem aí a partir de novos estudos o questionamento de uma crença da igreja. A igreja que até então dominava, né, a construção de todo o saber. Então isso não vai ser um processo muito fácil. A gente vai ter a retomada dessa teoria de Nicolau Copérnico por Galileu, né? Em 1616, como está colocado aqui para vocês, ele vai ser advertido pela igreja por retomar essa teoria, ou por defender, ou basicamente por defender essa teoria, né? Essa teoria em contrariedade ao que a igreja defendia. E ele vai, portanto, ser em alguma medida obrigado a negar essas suas defesas, né, em prol da manutenção da sua vida, tá? Então, Galileu vai negar as teorias para que ele pudesse não ser condenado pelos tribunais eclesiásticos, tá? E a gente vai ver, né, que o Index Librorum Prohibitorum, né, o índice dos livros proibidos, vai incluir não só essa teoria heliocêntrica, né, de Copérnico e retomada por Galileu, mas também quando a gente for ver Reforma Protestante, a gente vai ver que inúmeros livros, né, que questionavam as doutrinas do catolicismo, enfim, teses levantadas a partir da Reforma Protestante serão incluídos nesse índice de livros proibidos, né? Ou seja, a igreja cria um índice mesmo, uma lista de livros que são proibidos, que são negados pela igreja católica, e, portanto, todo aquele que professasse a fé católica não deveria contactar esses livros, inclusive deveriam denunciar aqueles que tivessem a propriedade desses livros, ok? Então, vamos seguir aqui. Bom, então a gente tem, né, as doenças e os fenômenos naturais, a passagem do castigo divino à medicina, né? A gente viu, na verdade, ali ao longo da crise do século XIV, da epidemia, da peste, né? Muitas explicações divinas para aquele acontecimento, né? A ira divina com os pecados da humanidade, enfim. Então, durante o Renascimento e a Revolução Científica, que estão ali, né, acontecendo concomitantemente, a gente tem, portanto, a busca de outras explicações, né? Se percebe que pensar apenas que todo flagelo que a humanidade passa tem uma relação com o pecado, tem uma relação com a ira divina em relação ao pecado, com o castigo divino em relação ao pecado, não era suficiente. Era preciso que o homem utilizasse a sua racionalidade para pensar os fenômenos da natureza e tentar explicá-los a partir das suas próprias causas naturais, né? Porque o Deus, né, é aquele que deu racionalidade ao homem para que ele pudesse explicar esses fenômenos, tá? Então, dentro dessa lógica aí da revolução científica, a gente tem essa mudança. E aí a gente tem aqui, né,
uma imagem da escola de medicina e a dissecação de um cadáver que contribui, portanto, para entender o funcionamento do corpo humano, enfim, e contribui aí para a evolução da própria medicina enquanto ciência, tá? Isso aqui no século XIV ainda, que é o nosso século aí da grande crise, tá? Sigamos. Bom, e aí eu tô falando aqui o tempo todo para vocês de Renascimento, Revolução Científica, racionalismo, né? Fenômenos naturais, tudo isso relacionado aqui a um pensamento racional e as experiências, né? E aí a gente tem uma dualidade aí, né? Vão surgir aí dois pensadores, né? Que vão defender aí modelos ou métodos de estudo científico, né? Para embasar os estudos científicos. Então a gente tem, né? O empirismo de Bacon. A gente vai do empirismo de Bacon ao racionalismo cartesiano, ou seja, o racionalismo defendido por Descartes, ok? Então, o que vai acontecer? Isso é muito curioso que numa aula uma vez o professor dividiu a turma, né, em dois grupos. Um grupo empirista e um grupo racionalista, em que cada lado da turma, né, tinha que defender por que o racionalismo era um modelo de método científico melhor do que o empirismo e vice-versa, né? E no fim a gente tinha que fazer um trabalho escrito individual defendendo isso. Você tinha que escolher um dos lados, eu resolvi não escolher lado nenhum e defender o porquê das duas formas serem possíveis e relevantes, né? Então é muito interessante pensar que não é que tem, né, uma vertente empirista, uma vertente racionalista, mas que não necessariamente elas se excluem, que na verdade elas podem ser complementares e muito importantes. Então a gente tem o empirismo de Bacon, né? Que pensa que a verdade ela está ali nos objetos, a partir dos objetos, né? Ou seja, você tem ali o objeto dado e você consegue retirar a verdade a partir disso, né? Enquanto para o racionalismo cartesiano, essa verdade ela é uma construção a partir do sujeito, né? Então a gente tem aí uma dualidade que pode ser uma dualidade ou pode ser uma complementariedade, vai depender de como você vai utilizar isso a seu favor, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente fechou essa parte de renascimento e de revolução científica, tá? Como eu disse para vocês, que inicia no século XIV, né? E se estende ali até o século XVI, e vai falar sobre as reformas que se iniciam. Na verdade, a gente já tem alguns movimentos contestatórios internos à igreja, que a gente já viu, né? E a gente vai ver essas reformas que também surgem a partir de dissidências internas à igreja, né? E a gente vai ver que esse movimento ele começa já lá no século XIV, que a gente já estudou, né? A gente viu as ordens mendicantes, por exemplo, como um fenômeno que já começa aí a questionar as práticas da igreja, né? Mas isso tudo vai combinar no século XVI com uma ruptura que não era o objetivo, mas que acabou sendo a consequência de todo esse processo, tá? Então, Reforma Protestante e Contra-Reforma, capítulo 14 do livro de vocês, tá? Então, o que vai acontecer, né? A gente tem as críticas à igreja, né? São inúmeras críticas. A gente tem críticas, por exemplo, à igreja. Igreja, quando a gente fala nesse período, eu já falei isso para vocês algumas vezes, até o século XVI, quando a gente fala em igreja, a gente está falando, para o caso ali do Ocidente, para o caso europeu, a gente está falando da Igreja Católica, né? Do cristianismo na sua vertente do catolicismo, tá? A partir de agora, quando a gente falar de cristianismo, a gente vai ter que explicar que cristianismo é esse que a gente está falando. Mas até aqui, quando a gente está falando de cristianismo, a gente está falando de catolicismo, ok? Então, quando a gente está falando de igreja, a gente está falando de catolicismo. Agora, quando falar de igreja, a gente vai ter que explicar bonitinho que igreja é essa que a gente está falando. Mas até aqui a gente pode só falar de igreja, que a gente está falando nesse contexto europeu, né? Ocidente, esse período, a gente está falando da igreja católica, tá? Bom, e aí quais são as críticas a essa igreja, né? A gente tem uma crítica a, por exemplo, uma das doutrinas do catolicismo era o celibato, né? Era você não contrair matrimônio, né? Enquanto padre, enquanto pertencente a uma hierarquia eclesiástica, você não poderia contrair o matrimônio. E aí você tem uma doutrina que aqueles próprios, né, que estavam responsáveis por resguardar essa doutrina não cumpriam essa doutrina, né? A gente tem aí, se vocês procurarem no livro de vocês, vai falar aí sobre o nicolaísmo, né, que foi um nome, né, essa ideia vem
do seu principal expoente, que justamente criticava essa ideia do celibato, enfim, que acreditava que não precisava existir. Entretanto, a partir do momento, né, que você representa uma fé e você se mantém representando uma fé que tem essa doutrina, você, teoricamente, precisa cumprir, né, para que haja um mínimo de legitimidade, e não era isso que acontecia. Portanto, os próprios quadros da igreja deslegitimavam a própria fé, a própria doutrina, quando fugiam à prática, né, a manutenção do celibato, tá? Bom, uma outra prática também era a prática da simonia, como que poderia ter a sua vertente na compra de cargos, ou seja, eu utilizar dinheiro para comprar cargos e traficar, né, sequestrar objetos sagrados, né? Então a gente tem aí várias críticas, né, de práticas de corrupção dentro da igreja, dentro dos quadros, dentro da hierarquia da igreja católica, ao longo desse tempo. Além disso, no século XVI, a gente vai ter um aumento exponencial da venda de indulgências, que a gente já mencionou aí algumas vezes, que eu falei, vocês estão falando de indulgência, mas a gente ainda nem viu o que é indulgência, né? Colocava ali para vocês porque estava dentro de um contexto religioso, mas que a gente ainda não tinha visto, né? Então a gente vai ter uma ampliação da venda dessas indulgências, tá? Que eram praticamente um título, né, de salvação. Ou seja, você comprava um título que perdoava os seus pecados e que, em função disso, garantia a salvação. A ampliação dessa venda, né, dessa prática de venda de indulgências ao longo do século XVI está relacionado a uma necessidade que a igreja viu, né, de angariar fundos. Então, eu preciso conseguir dinheiro, então eu vou vender indulgências, vou vender mais indulgências, vou vender uma suposta salvação para poder arrecadar fundos, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, né, vai servir como base para críticas à prática da Igreja Católica. Bom, e aí a gente vai ter o grande nome, né, dessa reforma, né? O luteranismo, a reforma protestante, a reforma luterana, tá? Lutero, né? Quando a gente pensa aí em reforma protestante, é muito comum pensar no nome de Lutero, né? Associar a ele, que não foi só, a gente viu que antes dele existiram outros reformistas, ao mesmo tempo que ele, depois dele, surgiram outros reformistas, mas é um grande nome aí desse processo, tá? Lutero, eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Tem um linkzinho se depois vocês quiserem acessar, eu e as minhas linhas super retas, né? Se vocês quiserem acessar, nesse link vocês vão encontrar as 95 teses dele ali, todas bonitinhas, tá? Bom, e aí o que ele vai fazer? Né? Dentro desse contexto aí que a gente viu, ele vai proceder a elaboração, né, das 95 teses, ok? Que ele vai afixar na porta da Catedral de Wittenberg, né, na Alemanha, tá? Em busca, né, são 95 teses que criticam ali essas práticas da igreja, né? Mas a intenção dele não era romper com o catolicismo, né? Não era criar uma outra fé, né? Uma outra prática de religiosidade. Era reformar. Era, por dentro do catolicismo, proceder a reformas, mudar a forma como o catolicismo, né, se processava, ou estava se processando, né? Só que a igreja não vai responder de forma muito positiva a essas críticas que Lutero vai fazer, né? E vai excomungá-lo. E aí não vai ter muito jeito, né? Ele é excomungado, portanto, a reforma que ele propõe não é muito bem recebida. Então, aí não vai ter muita outra forma, além de pensar aí uma outra fé, né? Um outro caminho para essa fé, que não por dentro da hierarquia do catolicismo, né? E aí a gente vai ter, portanto, a criação aí de uma doutrina luterana, né? Em que a gente vai ter a defesa da salvação pela fé, o sacerdócio universal e a infalibilidade da Bíblia, né? O que é isso, né? Lutero vai dizer que o que salvava não era uma indulgência, né? Era a fé, né? Era a sua fé que era capaz de te salvar, tá? O sacerdócio universal dizia, portanto,
que você não precisava necessariamente de alguém para guiar a sua fé, que era a forma como a Igreja Católica procedia, né? Qualquer pessoa que fosse capaz de ler a Bíblia, né, que fosse capaz de interpretá-la, poderia praticar esse sacerdócio. E por isso ele era universal, ele não era restrito à Igreja Católica. Não era, para Lutero, não era necessário o monopólio da fé cristã à Igreja Católica, né? Qualquer pessoa que lesse a Bíblia, né, que estudasse a Bíblia, ela poderia ser capaz de guiar, né, de ser aí o pastor da ovelha, o pastor do rebanho, tá? E a infalibilidade da Bíblia, em contraposição à infalibilidade do Papa, né? Porque se defendia, portanto, que o Papa ele era infalível, portanto, o Papa ele não falhava, né? E Lutero diz que sim, o Papa ele falha, né? Porque ele é um ser humano, o que é infalível é a Bíblia, né? E por isso aí a necessidade da tradução da Bíblia para as línguas vulgares, porque até então a Bíblia ela estava em latim e a maioria da população não falava latim. Então era necessário, portanto, que a Bíblia fosse traduzida para que mais pessoas tivessem contato com a Sagrada Escritura e pudesse lê-la e interpretá-la. Tá? Isso tudo, portanto, faz com que a igreja seja a hierarquia da igreja seja desafiada, né? Porque você, ao dizer que o sacerdócio é universal, você retira essa hierarquia que foi criada pela Igreja Católica, né? E ao traduzir a Bíblia, você também tira o monopólio da compreensão dessa Bíblia, né? E da passagem da compreensão dessa Bíblia aos fiéis, tá? Bom, todo esse contexto, ele também, né, tal como o Renascimento é favorecido pela imprensa, tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, né? Renascimento dos séculos XIV a XVI, a forma protestante, né, nessa vertente aqui de Lutero, século XVI, então está tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Né? A imprensa vai favorecer a difusão das ideias protestantes, né? E um outro fator que favorece muito a reforma luterana é o apoio, né? Que muitos senhores de terra vão conceder a Lutero. Por quê? A igreja, ela era uma das maiores, eu acho que a gente chegou a falar isso em aulas anteriores também, ela era uma das maiores proprietárias de terra, né? Então, quando você deslegitima a igreja, você abre um precedente para que as terras dessa igreja fossem sequestradas, né? Fossem retiradas da igreja. A gente vai ver que isso vai acontecer para o caso da Inglaterra e isso vai ser muito claro também, tá? Bom, e aí a gente vai ter Lutero, né? A figura de Lutero, ele vai ser protegido por essa grande nobreza ali alemã, né? Para que ele não seja condenado pela Igreja Católica, tá? Então ele vai se alinhar aqui à grande nobreza, né? E ao mesmo tempo vai negar os movimentos campesinos, né? Os camponeses eles vão olhar para a figura de Lutero e vão pensar, ele está querendo reformar a igreja, né? A igreja tem que viver mais, vai vir muito aquela ideia de viver a semelhança de Cristo das ordens mendicantes, que vai fazer com que os campesinos, né, eles busquem aí uma mudança social que não vai ser apoiado por Lutero. Lutero vai se colocar contra os movimentos campesinos que vão lutar por mudança social, distribuição de terras, né? E vai se alinhar ali à nobreza, tá? O desfecho, né, de todos esses fatos, esses acontecimentos, vem com a paz de Habsburgo, ok? Que vai trazer aí, né, a ideia do cujus regio ejus religio, né? Que diz que a religião do povo é a religião do príncipe, né? Ou seja, o príncipe deveria professar a fé da sua população e não o contrário, né? Que era o que vinha acontecendo aí ao longo da história. Em geral, a religião do príncipe era a religião do povo e o que se defende nesse momento é que a religião do povo deva ser a religião do príncipe, tá? Bom, e aí, né, além do luteranismo, a gente vai ter também uma outra vertente aí, que é a de João Calvino, né, o calvinismo, tá? Que vai estimular aí as congregações locais, né, as pequenas igrejas nas localidades, e vai dizer uma coisa aí bem inovadora, né, bem curiosa,
ele vai defender o princípio da predestinação, né? Ele vai dizer aí que a forma como a sua vida ela é conduzida é aquilo que vai mostrar se você está ou não predestinado a ser salvo. Se você constitui uma família, se você tem uma vida familiar bem-sucedida, se você consegue enriquecer através de um trabalho honesto, né? Tudo isso são indícios de salvação, da sua predestinação à salvação. Agora, se você vive uma vida desviante, isso significa que você não está predestinado a ser salvo, né? Então, segundo ele, é a forma como a sua vida ela é conduzida que dá indícios de qual é o seu destino, se o seu destino é ou não a salvação, porque você está predestinado. Bom, a reforma, portanto, ela se afigura aí como um rompimento do monopólio da igreja, né? O monopólio da fé, o monopólio do saber, do conhecimento, né? Então, se a gente viu até então a igreja, até o século XVI, né, a igreja sendo hegemônica, né? No século XVI, a gente começa a ter um rompimento desse monopólio por parte da Igreja Católica, né? Não só em relação à própria fé, mas em relação também à construção do conhecimento, tá? E aí a gente tem um mapinha aqui da expansão do protestantismo, né? A gente vê essa parte aqui em branca, é a parte que se mantém o catolicismo, tá? Em laranjinha, essa parte aqui por onde se expande o luteranismo. Em rosinha, o anglicanismo, que a gente já vai ver, tá? Em amarelinho aqui, o presbiterianismo. Em roxinho, o calvinismo, tá? Essas listrinhas também demonstram a presença de calvinistas na região, mas não o monopólio, digamos assim, não a religião oficial, né? A religião com maior número de adeptos na região, tá? Bom, o anglicanismo que a gente vinha falando, eu até mencionei isso com vocês, se eu não me engano, em alguma aula, né, que eu até brinquei da fofoca histórica, mas o anglicanismo, ele acontece, né, na esteira aí das reformas protestantes. O que vai acontecer? Henrique VIII, rei de Inglaterra, ele era casado com Catarina de Aragão, ok? Só que ele não queria mais aquele casamento. Ele queria que aquele casamento fosse anulado para que ele pudesse contrair um outro matrimônio com Ana Bolena, que era sua amante. E aí ele manda, né, um ofício ao Papa pedindo o apoio ao Papa para anulação desse casamento, afinal de contas, né, só a Igreja Católica era quem poderia anular o casamento, mas a gente precisa lembrar, né, que para o catolicismo o casamento é uma união que não pode ter fim em vida, né? E aí, obviamente, o Papa nega, o que não poderia ou não deveria ser tão óbvio, visto que a gente estava num contexto de reforma, né, em que a Igreja Católica estava perdendo a legitimidade, mas o Papa nega esse pedido de Henrique VIII. E aí, né, com essa negativa, Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica. E aí surge, a partir do ato de supremacia, que está aqui embaixo, né, de 1534, a Igreja Anglicana. Portanto, funda-se a Igreja Anglicana, que passa a ter como principal liderança o próprio rei da Inglaterra, né, que no caso, naquele período, era Henrique VIII. Portanto, Henrique VIII passa a ser a principal liderança dessa igreja nascente na Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. E a consequência prática e direta disso é a expropriação dos bens da igreja dentro do território inglês, né? Então, em todo o território inglês, todos os bens que eram da igreja são expropriados, são retirados da Igreja Católica, da Igreja de Roma, né? E passa ao poder do Estado, né? Do Estado inglês, da monarquia inglesa, enfim, que distribui essas terras aí entre a pequena nobreza da Inglaterra, ok? Então a gente vê aí, né, que os acontecimentos eles estão bem interligados. Bom, aí eu tirei um trechinho aqui para vocês, né, os huguenotes franceses, que são os protestantes, né, na França, e o que vai acontecer? A França, ela se mantém católica, a monarquia francesa se mantém católica. E aí a gente vai ter uma guerra civil religiosa ocorrendo na França, tá? E aí o título, esse texto da Natalie Davis é muito interessante, eu li ele na época da faculdade, na disciplina de Moderna, que é onde a gente vê
a Reforma Protestante, né? Eu achei muito interessante trazer esse trechinho para vocês, né? Então, o título é Ódio Religioso na França, o Massacre de São Bartolomeu. Esse acontecimento ele é muito conhecido, que é a Noite de São Bartolomeu, que é um grande conflito aí entre católicos e protestantes, em que protestantes são absolutamente massacrados, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês. As multidões católicas, é claro, ficavam felizes de apanhar um pastor quando podiam, mas a morte de qualquer herege ajudaria na causa de limpar a França desses pérfidos semeadores de desordem e desunião. Relatos de observadores mostram que cerca de 1 em cada 10 pessoas mortas pelas multidões católicas nas províncias em 1572 era mulher, e a proporção era mais alta em Paris. Os católicos não se contentavam em queimar ou afogar os corpos heréticos. Isto não era uma purificação suficiente. Os corpos deveriam ser humilhados e ofendidos um pouco mais. Sob um inquietante coro de pios e assobios, eles eram atirados aos cães como Jezebel, eram arrastados pelas ruas, tinham seus órgãos genitais e entranhas arrancados. Esses depois eram postos à venda pela cidade no comércio necrófilo, né? Então, Natalie Davis está aí, portanto, narrando, né, o episódio da Noite de São Bartolomeu, ou Massacre de São Bartolomeu, né, que foi aí o resultado de um conflito civil, né, religioso, entre católicos e protestantes, que culminou no massacre de inúmeros protestantes na França, né, inclusive porque a monarquia francesa se mantinha católica e levou ainda mais a fuga de inúmeros protestantes da França para outras regiões. Bom, e aí, gente, isso aqui também é muito importante, né? Esse texto, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, eu li também no meu primeiro período da faculdade, que fala um pouquinho, né, do quanto essa ética protestante contribui para o espírito do capitalismo, e a gente vai ver, né? Ou seja, como essa nova ética que surge do protestantismo, ela dá base, ela contribui aí para o sistema capitalista. Tá? Já Marx, né, Karl Marx, ele vai dizer que a reforma protestante ela é filha do capitalismo, né? Ou seja, ela vai ser aí uma consequência direta do capitalismo, ela vem responder às demandas do capitalismo, tá? Então a gente tem aí a visão de dois grandes pensadores aí, tá? Por quê, né? O protestantismo, ele não vai rejeitar o comércio, ele não vai rejeitar o lucro e ele não vai rejeitar a usura. A usura é a prática de empréstimos a juros, né? Então, o protestantismo, ele não nega isso, ele não nega essas práticas, o catolicismo sim. Então, o catolicismo não estava ali, ó, alinhado em concordância com a nova ideologia capitalista, né? Então, o catolicismo, ele não acompanhou a lógica econômica. O protestantismo, ele legitima a lógica econômica. Então, a gente tem aí já um confronto, né, entre o catolicismo, até então hegemônico, e uma nova ideologia, um novo olhar econômico, né, que se confronta, e a gente vê uma nova religião surgindo aí de contestação, né, que se alinha a esse ideal capitalista, né? Então era muito mais conveniente eu abraçar essa nova religião que se alinhava às minhas defesas do que eu ter que bater de frente com uma religião que era contrária aos processos aos processos que o capitalismo tomava a partir daquele momento, tá? A ética protestante, ou a lógica protestante, ela também enaltecia o trabalho, a poupança, a riqueza material, né, como sinais da graça divina, né, que a gente falou lá dentro da lógica de Calvino, né, ele fala o trabalho, né, se você for bem sucedido, se você conseguir acumular riqueza, isso tudo é sinal da graça divina e da sua predestinação à salvação, ou seja, legitima aí uma lógica capitalista, tá? Então a gente tem aí essa associação. Muito importante pensar sobre isso. E por fim, a gente tem o processo de contra-reforma, que é a resposta da igreja a esse movimento reformista, tá? A gente tem, né? A Igreja Católica vai responder reforçando o movimento de Inquisição,
tá? E realizando o Concílio de Trento, que começa em 1545 e se estende até o ano de 1563, tá? O Concílio de Trento, portanto, ele vai reforçar a infalibilidade do Papa, ou seja, vai dizer que o Papa é infalível, ou seja, aquilo que o Papa fala é lei, é inquestionável, tá? Vai manter o celibato, tá? Vai manter o culto à imagem e o culto aos santos, vai proibir a tradução da Bíblia, ou seja, vai manter a Bíblia como, vai desejar manter, né? A Bíblia como monopólio, da hierarquia eclesiástica, o que não vai funcionar, porque a Bíblia vai começar a ser traduzida para as línguas vulgares, né, as línguas faladas pelas pessoas, que não era o latim, tá? E a criação do índex, que a gente acabou de ver ali para o caso do Renascimento, que a teoria de Nicolau e de Galileu são inseridas no índex, né? Bem como toda e qualquer publicação contra o catolicismo ou de origem reformista, protestante, entra aí nesse barco do índex também, né? Dos livros proibidos, tá? Entretanto, não só reafirmar as suas práticas, mas ela também vai reconhecer algumas necessidades de mudança, como, por exemplo, a criação de seminários para treinar os seus quadros eclesiásticos que lidavam diretamente com os fiéis, né? Então, vai criar seminários para que esses padres pudessem estudar e serem instruídos, tá? E vai ter um apoio ibérico. Quando a gente fala de Ibéria, Península Ibérica, a gente está falando de Portugal e Espanha, né? Vai ter um apoio dessas duas regiões aí na expansão da fé, porque o catolicismo na Europa vai perder inúmeros quadros com a reforma protestante. Então, Portugal e Espanha vão ser muito responsáveis por contribuir na ampliação ou na reaquisição, né, de fiéis para os quadros do catolicismo através do colonialismo com a conversão, com a catequização, né? Então, a expansão da fé vai se processar a partir, né, desse viés com a Companhia de Jesus, sobretudo nas colônias ibéricas, né? As colônias da América Latina, América do Sul, América Central, que hoje são falantes de língua espanhola e língua portuguesa, para o caso do Brasil. Ok? Então, meus amores, é isso. Se tiver qualquer dúvida, e como sempre, é só vocês me mandarem uma mensagem que a gente tira essas dúvidas. A aula é um pouquinho densa, mas é isso mesmo. São assuntos mais próximos a vocês, então acho que vai ficar mais fácil. Mas qualquer coisa, a gente pode tirar as dúvidas ao vivo ou por mensagem, ok? Espero que vocês tenham entendido. Uma boa semana para vocês e a gente vai se falando.